Oi, tudo bem? Eu já fiz um vídeo sobre marcação a mercado no Tesouro IPCA+ 2026. A ideia é similar, mas hoje eu vou explicar mais a fundo, tirar mais algumas dúvidas para tu sair sem dúvida alguma. E vou fazer no Tesouro Prefixado 2029, onde tem maiores oscilações. Nesse título, tu tem maiores ganhos ou maiores perdas com marcação a mercado. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece. Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e já vou logo te avisando que os investimentos em pré-fixados são os mais arriscados. Eles parecem ser os mais simples, né? Mas na verdade tem algumas armadilhas por trás deles. Eles não são corrigidos pela taxa Selic e nem pelo IPCA. Ou seja, se a Selic subir muito, ele continua com aquela mesma taxa. E se a inflação subir um monte também, tu perde poder de compra. Então, eles sim são os mais arriscados e são investimentos que tu precisa ter um pouquinho mais de conhecimento. Normalmente não são para os iniciantes. Tá, mas quando que a gente usa pré-fixados, né? Existem alguns momentos em que tu pode usar pré-fixados, em algumas estratégias, né? Um dos pontos é para hedge em financiamentos imobiliários. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, tá? Também outro ponto é que tu pode usar pré-fixados para pequenos intervalos de tempo, em alguns objetivos específicos, como viagens, ou talvez alguma festa, casamento. E uma parte dos pré-fixados é para especulação mesmo. Tu acredita que a Selic vai cair e que a inflação não seja tão alta quanto está se imaginando. Assim, os pré-fixados vão ganhar de investimentos atrelados à Selic e também de atrelados à inflação. Mas daí tu tem que fazer algumas contas a mais e conhecer um pouco mais do mercado para poder fazer isso. E a primeira coisa que eu preciso te explicar, para tu entender como é que funciona a marcação no mercado num título pré-fixado, é sobre o valor nominal. Todo título pré-fixado no Tesouro Direto, ele vai valer R$1.000 no vencimento. Então tu já sabe exatamente quanto ele vai estar valendo lá. Diferente de um Tesouro IPCA+, ou de um Tesouro Selic, o Tesouro pré-fixado é exatamente 1.000. No Tesouro Selic é R$1.000 mais toda a correção da Selic desde o dia 15 de julho do ano 2000 até o vencimento. O do Tesouro IPCA+, é R$1.000 também e corrigido pelo IPCA desde o dia 15 de julho do ano 2000 até o vencimento. A partir daí, eu consigo te mostrar nas fórmulas por que quando a taxa sobe, o preço cai, ou quando o prazo é mais longo, o preço também é mais baixo. Para tu ganhar dinheiro com marcação a mercado, tu vai ter que vender antecipadamente o teu título. E a ideia é que tu consiga vender com uma taxa mais baixa do que aquela que tu comprou. Diferente em compra e venda de ações e fundos imobiliários, na renda variável, que tu não sabe exatamente quanto que vai ser lá no vencimento, porque não existe um vencimento, no tesouro pré-fixado, tu sabe que se der tudo errado, de acordo com aquilo que tu está imaginando, tu sim vai receber o valor de R$1.000 lá no vencimento, ou uma fração daquilo que tu comprou, daquilo que tu investiu. E quais são os custos para poder fazer esse resgate antecipado? Então, o primeiro custo que tu vai ter é que o valor da taxa que tu vai resgatar na data é sempre 0,12% da taxa que tu poderia investir naquela data. É um spread, né? E não é que vai ficar 0,12% mais barato ou tu vai perder 0,12% no teu valor a ser resgatado. Na verdade, a perda é um pouquinho maior, porque isso é no valor da taxa. E de acordo com a fórmula, tu vai perceber que essa perda é maior do que simplesmente 0,12%. E um outro custo que tu vai ter na venda antecipada do tesouro pré-fixado é que, dependendo do prazo que tu vender, tu pode entrar numa alíquota de imposto de renda mais alta, porque no tesouro direto, se tu deixa até o vencimento, tu vai pagar 15% de imposto de renda. Agora, se tu vender em até 6 meses, a alíquota se torna 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%, e de 1 ano até 2 anos, 17,5%. Tem mais esse custo que talvez tu não tenha percebido ainda. E se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já te inscreve e ativa as notificações. Sai vídeo toda segunda-feira às 19 horas. Falo bastante sobre investimentos, tá? E aproveita e já curte aqui o vídeo, que me ajuda bastante. Aqui são os títulos disponíveis no Tesouro Direto. Então eu vou falar sobre o Tesouro Pré-fixado 2029, mas também vou mostrar um pouco sobre o Tesouro Pré-fixado 2025 para a gente fazer uma comparação, tá? Então, entrando aqui no Tesouro 2029, a gente pode olhar o preço, ó, dos últimos 30 dias. Então, vou até pegar uma fórmula aqui, só para tu entender o que é. Então, essa fórmula aqui é que a gente vai se basear, tá? Que é a fórmula
para a gente precificar o título do pré-fixado, ou o título do Tesouro pré-fixado 2029, 2025 e todos eles. Então, no caso, qual que é o preço? O preço é o que a gente vai descobrir, né? VN, que é o valor nominal, que são os R$1.000, né? Ou fração dos R$1.000, como eu já tinha comentado. E aqui embaixo, a fórmula é 1 mais taxa elevado a DU sobre 252. Tá, Jefferson, o que é isso, né? DU são dias úteis e 252 é o total de dias úteis que seriam no ano. Quando a gente vai fazer a conta no Tesouro Direto, a gente não usa 365 dias, a gente usa em dias úteis, tá? Então, o que eu consigo ver aqui, ó? Se por um acaso isso aqui é 1.000, que é fechado, se o valor da taxa fica mais alto, o que vai acontecer? O preço vai diminuir. Então, quando a taxa sobe, o preço cai. E a mesma coisa esses dias úteis aqui. Quanto mais longo for o prazo, maior vai ser esse número aqui embaixo, ou seja, o 1.000 vai ser dividido por um número maior, então esse preço também vai ficar menor. Então, toda vez que essa taxa ou os dias úteis forem maiores, o denominador vai ficar maior e esse valor aqui todo, esse preço, vai ser mais baixo. Porque esse VN é sempre 1.000, né? Essa é a fórmula e é assim que a gente vai entender como funciona a marcação a mercado no Tesouro Direto. Então, só para a gente voltar aqui, esse é o Tesouro Prefixado 2029 e olha só, a taxa nesses últimos 30 dias veio subindo de 11,48 e chegou aqui hoje, no dia 16 de março, em 12,44%. Diminuiu o prazo, então o valor, o preço deveria subir, né? Só que como a taxa subiu também, o preço caiu. Então quando a gente olha aqui, ele caiu de R$ 476 aproximadamente para R$ 452,14. Claro, eu sempre preciso te reforçar, tu pode investir em frações desse título, tá? Mas eu gosto de sempre mostrar o valor inteiro para ficar mais fácil para o entendimento. Então quando a gente vai fazer a conta aqui, ó, só para a gente ver quanto que teve de prejuízo nesses últimos 30 dias. 452,14 para 476,07. 452,14 menos 476,07 divididos por 476,07 vezes 100 deu menos 5% em 30 dias no Tesouro Prefixado 2029. É bastante, né? Para tu ver que isso é a marcação no mercado. Subiu a taxa, o preço caiu. Agora eu vou te mostrar em relação ao prazo, porque se o Tesouro Prefixado 2029 ele tem um prazo maior, está mais distante do vencimento, ele tem que sofrer mais com marcação a mercado, por causa daquela parte no denominador, que é isso aqui, que os dias úteis estão aqui embaixo, então no Tesouro Pré-fixado 2029, esse DU ele é maior do que no Pré-fixado 2025. Então, como o Pré-fixado 2025 tem esses dias úteis menos do que o 2029, essa variação vai ter que ser menor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, esse é o Tesouro Pré-fixado 2025, que estava 11,39%, e agora está em 12,55%. Subiu também, né? E como é que ficou o preço? O preço, a gente vai fazer a conta aqui, 719,05 menos 735,40 divididos por 735,40 vezes 100. Ou seja, no Tesouro Prefixado 2029, a gente teve uma perda, né, uma marcação ao mercado, que a gente perdeu 5% em 30 dias. No caso do Tesouro Prefixado 2025, foi 2,2%. Isso que eu nem estou comentando ainda sobre aquele 0,12% da taxa de resgate, né? Isso é sem considerar esse valor, tá? Então, só para tu perceber, nesse ponto, vou até reforçar aqui, ó, que quando o prazo é mais longo, no caso do Tesouro 2029, vai impactar mais na variação do preço. E a taxa também, quando a taxa sobe, o preço cai.
Agora eu vou te mostrar uma planilha que eu fiz só para a gente reforçar a questão dos valores que tu vai ter com pré-fixado e o quanto tu poderia ganhar com marcação a mercado. E por onde a gente começa? Na data de investimento. Então hoje é dia 16 de março de 2022. E quantos dias úteis? É difícil a gente contar esses dias úteis, né? Mas para facilitar, existe uma calculadora de dias úteis na internet. Então a gente pode dar uma olhadinha nela. Então aqui, ó, a gente coloca dias úteis, Brasil, e escolhe São Paulo por causa dos feriados. Então quando a gente coloca aqui dia 16 de março de 2022, que eu já coloquei a data, até dia 1º de janeiro de 2029, a gente vê 1.705 dias úteis. A gente coloca aqui 1.705. E a taxa, a gente pode dar uma olhada, que é de 12,29%, a taxa de hoje, né? Então, 12,29%. E com isso ele calculou o preço, 456,46. Dá uma diferença aqui, ó, pequena, mas dá. Isso é um erro, uma diferença entre a calculadora e o que o Tesouro Direto está contando. No caso do Tesouro Pré-fixado 2025, esse erro não existe, é exatamente o mesmo número. Mas no 2029 dá uma diferença de um dia. Aqui, na verdade, seria 1.706. Ó, 456,25, 456,24. Para não mudar nada com relação à data de resgate, eu vou considerar os dias úteis, tá? 1.705, que nem a calculadora contou. Mas é para a gente ter uma ideia, é um aproximado. Então não vai impactar muita coisa nessas contas que eu vou mostrar aqui. Então, qual que é a data de resgate? Vamos chutar aqui, sei lá, dia 30 de maio de 2023. Maio de 2023. Nessa data, que é entre 1 e 2 anos do investimento, a alíquota de imposto de renda já vai para 17,5%. Então já está gastando um pouco mais para poder resgatar antes. A alíquota de imposto de renda vai ser mais alta. Quantos dias úteis, né? Então a gente vai para a calculadora. 30 de maio de 2023. Deu 1.403 dias. Então a gente coloca aqui 1.403 dias. E qual é a taxa? Olha, não sei quanto vai estar a taxa nessa data. Pode ser que esteja acima dos 12,29%. E daí a gente teria prejuízo, né? No caso, eu vou considerar que a gente vai ter lucro e por isso que a gente estaria vendendo, né? Então, no caso, vamos considerar 10%, só para ver quanto é que vai dar. Só que a taxa para investir é 10%, só que para resgatar, na verdade, é 10,12%. Lembra que eu comentei que existe uma taxa, um spread de 0,12% na taxa? Pois é. Então, o que acontece? O preço de resgate vai ficar próximo de R$ 584,67, e daí com isso a gente vai ter uma rentabilidade bruta de R$ 126,81, já descontando a taxa da B3, tá? Tirando o imposto de renda, vai dar R$ 104,62, uma taxa líquida de rentabilidade de 22,92% e 18,79% ao ano, que seria essa rentabilidade por esse período de um pouco mais de um ano. Olha, querendo ou não, vai dar um investimento muito bom se isso acontecer, né? E é por isso que as pessoas gostam de marcação ao mercado, principalmente no Tesouro Pré-fixado 2029, porque tem uma possibilidade de ter ganhos grandes nesse tipo de investimento. Mas é claro, tu pode ter uma perda grande também. Por isso que são mais arriscados. E é muito importante tu conhecer bem essas oscilações para tu poder tomar as melhores decisões. Porque será que vai valer a pena tu vender um investimento que está te pagando mais de 12% ao ano até o vencimento para poder ganhar a curto prazo? Aí tu tem que pensar, será que vale a pena tu ter essas penalidades de imposto de renda e de taxa de resgate para poder ganhar a curto prazo? Pense muito bem sobre os investimentos. Se tiver outras oportunidades de investimento que serão melhores do que isso, ótimo, mas nem sempre isso acontece. Se tiver qualquer dúvida, sugestão de novo vídeo, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau!